Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua luz. Vamos começar, né? 20 horas e 1 minuto, já estamos na nossa hora. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, né? Nos ajudando com a sua energia, nos ajudando a formar esse circuito de luz, junto com a espiritualidade que aqui está também, nos amparando a todos. Senhor Jesus, que as flores que vertem do alto, as flores do amor, as flores da paz, energias sublimadas que chegam até nós possam ser absorvidas pelo nosso corpo físico, pelo nosso perispírito e pela nossa mente, traduzindo-se em saúde orgânica, traduzindo-se em saúde energética, vibratória e também em saúde mental e emocional. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Envolva principalmente os espíritos necessitados, que todos sejam envoltos em tua luz, possam receber dos passes, possam receber a água fluidificada, que todos nós possamos ter o nosso ambiente impregnado com as energias balsâmicas que vertem do alto. Ajuda-nos, Senhor, o entendimento dos ensinos de André Luiz e dá-nos a condição de traduzirmos no nosso dia a dia tudo que aprendemos aqui. E que a tua luz, que o teu amor e a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos. Gostaríamos de dar um abraço pessoalmente, mas na impossibilidade, recebam o nosso carinho virtual aí, tá? Quem está chegando hoje, seja bem-vindo. Um prazer em conhecê-lo, em conhecê-la, né? Que possamos estudar juntos. Quem tem estado sempre com a gente, é sempre uma alegria podermos nos reencontrar. É um estudo interativo esse que a gente faz, o estudo da doutrina espírita, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta. A gente procura estudar o espiritismo num enfoque bastante terapêutico, procurando auxiliar para que todos possamos aproveitar ao máximo para melhorar a qualidade da nossa vida, tá? Então vamos lá, né? Nós temos todas as sextas-feiras, a gente faz o estudo do livro Missionários da Luz, um livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nosso quinto encontro deste livro, e vamos dar sequência, né? Nós vamos começar hoje o capítulo 2, que tem como título A Epífise. A epífise é a glândula pineal, que a gente já conversou um pouquinho aqui, né? Ficou da gente conversar um pouco mais. A gente mostrou, né, o cérebro, tá? Onde é que fica a epífise, né, ou pineal. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, tá, pessoal? Não apenas da epífise, mas de muitas outras coisas importantes, tá? Então vamos lá, né? Vocês desculpem se eu não conseguir responder todas as questões, fica inviável, eu não consigo, né, responder todas, eu nem vejo todas as perguntas, tá? E não é por má fé minha, não. É porque é impossível mesmo. Às vezes, ainda mais às vezes eu me empolgo aqui, começo a falar, tal, né? A hora que eu vejo, passou um monte de coisa já, eu nem vi. Então vocês me desculpem, não é má vontade da minha parte, não, tá? Aquilo que eu consegui enxergar que e tiver mais a ver com o que a gente está falando, aí a gente vai respondendo para vocês, tá? Então vamos lá, né? O André Luiz ele está participando de uma reunião mediúnica junto com o instrutor Alexandre, né? Na vida espiritual, eles estão numa casa espírita aqui na matéria, só que olhando do ponto de vista espiritual, né? E o André Luiz está aprendendo como é que funciona a questão da mediunidade, todos os fatores que influenciam na reunião mediúnica e no exercício da mediunidade, né? Então nós estávamos nesse ponto aqui. Ia começar a mensagem lá do espírito lá, que é escrever, né? Através da psicografia. Depois de toda uma preparação, ele escreveu, né? Através do médium, né? Que a paz esteja convosco, né?
Então vamos lá. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, o espírito Calixto, né, que começou a escrever através de um dos médiuns que lá estava, né? Vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium, né? Porque o Alexandre estava lá transmitindo energias para o André Luiz para que ele pudesse enxergar além, né? Porque os espíritos mais evoluídos, eles têm mais poder, né? Não é apenas evolução, é poder. A energia dele, a clareza com que ele vê as coisas, com que ele sente as coisas, ele pode, de certo modo, comunicar a algum outro espírito através da sua energia. Não em absoluto, não totalmente, mas ele pode, até um certo tanto, ele pode influenciar para que aquele outro espírito veja um pouco mais, consiga enxergar além. Principalmente, principalmente se alguém mais iniciante, alguém que ainda não tem muito desenvolvida a sua capacidade de enxergar, como é o caso do André Luiz, tá? Então ele estava fixando a máxima atenção no médium que estava transmitindo a mensagem psicográfica, né? Escrita, né? Ditada ou escrita pelo Calixto, um dos espíritos que fazia parte da reunião. Quanto mais lhe notava a singularidade do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Quer dizer, quanto mais ele observava o cérebro, mais a epífise no centro da cabeça ali, né? Ela se ampliava, mais ela irradiava a luz que deixava o André Luiz é, curioso, assim, deixava ele impressionado, né, com aquela luz. A glândula minúscula transformada-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes, né? Por isso que o chakra coronário, o chakra da coroa, né? É o chakra que faz a conexão com as energias transcendentes, né? O fenômeno mediúnico, espiritualidade, né? E a glândula pineal é como se fosse dizem os estudiosos, que são 996 vórtices de energia. Fossem raios, né? Vórtices, né? Que juntos parece uma flor aberta para o alto, né? Então os hindus falaram que era flor de lótus, por isso que é flor de lótus, lótus de 1000 pétalas, né? Que chama. Acabou significando a pineal, né? Psiquicamente, espiritualmente, ela adquiriu esse significado da pineal em nós, né? Que eles chamam do lótus de 1000 pétalas, né? A flor acabou representando esse fenômeno, né, de abertura, né, de radiação da glândula pineal. Certamente porque os místicos, né, aqueles que meditavam, aqueles que tinham capacidades já metafísicas, transcendentes, né, essas pessoas elas conseguiam enxergar. Certamente elas conseguiam enxergar, né? E viam esse fenômeno radiante, como se fosse uma parabólica aqui na nossa cabeça, né? O chakra da coroa, mas não exatamente uma parabólica, né? Mas uma flor aberta, né? Com as suas radiações, tal. Bem interessante, né? Ok. Manuel colocou imaginando que quanto poderemos conhecer com o avanço da física quântica, será algo maravilhoso. É verdade, né? Em todos os campos, né? Da física, da biologia, né? Da própria tecnologia, tanta coisa aí que
vai nos favorecer para que nós possamos ter mais acesso, mas principalmente a nossa evolução, porque a nossa evolução e a nossa abertura para esses fenômenos transcendentes nos faz entrar em contato com certas visões, com certas percepções, né? Como se a gente tivesse um acesso à verdade, né? Quanto mais a gente se purifica, quanto mais a gente se aprimora, mais nós temos acesso à verdade, mais nós temos acesso ao conhecimento universal, entendeu? Temos aquele conhecimento que vem dos cinco sentidos, da ciência, das pesquisas, né? Mas nós temos o conhecimento do acesso direto nosso com o universo, o acesso nosso com Deus, nosso com a espiritualidade. Até tem uma coisa muito interessante, né? E que não tem muito a ver com os cinco sentidos, né? Tem a ver com a intuição, né? O Fritjof Capra, que foi um físico, né, estudioso da física quântica, ele Ele escreveu um livro que nas últimas décadas foi um livro, um dos mais importantes livros nessa junção do Ocidente com o Oriente. Então, ele como físico, ele fez o livro O Tao da Física. O Tao da Física é o Tao de taoísmo, né? De taoísmo. Então, Tao, T-A-O, né? Tao. O Tao da Física, né? E ele fez uma análise das religiões, dos pensamentos filosóficos do Oriente, né? Das tradições do confucionismo, do taoísmo, do shintoísmo e várias outras, né? Ele fez, ele fez uma análise, inclusive da arte, né? Dessas filosofias antigas do Oriente com algumas fotos recentes, mais recentes da física quântica. Então ele fala assim, né? Ele fala assim que aquilo que o Ocidente levou 5.000 anos para obter através de aparelhos, os místicos orientais já haviam entrado em contato com a mesma percepção, com as mesmas imagens, através da meditação, através da intuição, através da sua arte. Você vê que coisa interessante, né? É uma opinião que coincide com a Joana de Ângeles, né? Ela fala mais ou menos a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente, né? Ela fala que enquanto o ocidental se questionava se existia ainda, se nós existirmos, você pega Descartes, né? Descartes, ele na Idade Média, né? Ele se questionou, penso, logo existo, né? Quer dizer, ele estava se questionando se existia ainda, né? Aí ela fala assim que os orientais há milênios já enxergavam o Deus na criatura. Quer dizer, né? Há milênios atrás os orientais já detectavam o Deus em nós, né? Só que no Ocidente nós ainda estávamos nos questionando se nós existíamos, né? Só para a gente ter essa comparação aí, né? Então é muito importante o que a gente pode ter acesso, né? A partir das nossas experiências transcendentes, né? Você quer ver os locais onde é mais provável nós termos contato com os conhecimentos da tecnologia de ponta, o que vai ser o futuro da humanidade são os livros espíritas. São as reuniões mediúnicas, os livros espíritas, né? Onde os espíritos nos dão noções daquilo que já existe no plano espiritual, que a nossa ciência não sabe, que a humanidade não conhece, mas que os espíritos já vão trazendo na própria literatura espírita, né? Então, não vem através dos cinco sentidos, vem através da mediunidade, através da intuição, tá? Certo? Então, a glândula pineal aqui, né? Aqui a gente colocou uma representação
Aqui em azul, né, o nosso corpo, os 7 centros representados, mesmo que haja alguns mapeamentos diferentes aí dos chakras, tudo bem. Aqui é apenas uma representação, né? Então você pega os 7 centros, aqui o mais alto aqui seria o coronário, né? Que seria a expressão ali da glândula pineal, abrindo esse leque de vibrações, né? E essa glândula pineal, ela é um aparelhinho, vamos dizer assim, na verdade são cristais de hepatita, né? Dizem que são cristais de hepatita, que é um tipo de substância, né? De cristal que existe. E é receptor e é emissor de frequências, tá? O nosso centro coronário e essa radiação da pineal, a pineal é a glândula da vida mental. É onde nós emitimos e captamos, né? E aonde a mente, aqui eu coloquei a mente em amarelo aqui, uma esfera, porque a mente é uma esfera. A mente é uma esfera, pessoal. Então eu coloquei a mente aqui. Ela pode estar justaposta ao cérebro ou pode estar longe, inclusive. Sabe quando você está num lugar e você está pensando em outro? Essa esfera de luz, a mente já está em outro lugar. Tá? Como é que ela se contacta? Como é que ela se conecta? O pensamento, aqui eu não estou nem falando de perispírito, estou falando de pensamento. O corpo mental, aqui é a mente. Então, se você pensou num lugar, você já está lá. Você já está lá. Então, essa esfera, ela já está lá. Só que ela se liga à pineal. Entendeu? Então, essas irradiações, por isso que eu coloquei aqui essa ligação em amarelo, ó, da mente com o centro coronário ali. É onde nós recebemos as radiações da mente. Tá? O nosso ser real é a expressão da mente, né? Mas nós acabamos nos contactando com o nosso corpo através do centro coronário. E através do centro coronário, o que funciona como se fosse um cristal, e decodifica as frequências para todos os centros energéticos. Vocês sabem que o cristal, né? O prisma, né? Você pega um prisma, né? No formato de um prisma, né? No cristal. Você emite luz branca, ele vai decodificar com as luzes, com as cores do arco-íris. Então ele decodifica as frequências. Na verdade, seria isso que a nossa pineal faz. Ela recebe a energia da mente e decodifica em várias frequências, que são as frequências dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos, né? Que fazem a conexão entre o perispírito e o corpo físico, tá? Certo, pessoal? Ok? Vocês estão sempre num lugar pensando em outro. Essa desconexão, a gente tem que diminuir. É natural que a gente faça isso. Mas nós precisamos também aprender a nos tornar presentes. Nós precisamos aprender a nos tornar presentes, porque a gente também vai se acostumando a estar sempre deslocado. Onde a gente está sempre longe. Aí começa a ter problema de atenção, não é? Começa a ter problema de memória. Tem problema de memória. Muitas vezes não é problema de memória. É problema que você se desliga e você não participa daquilo que você estava em corpo presente, vamos dizer assim. Só estava o corpo presente, né? Você não estava. A sua mente já estava longe, não é? Então, nós precisamos aprender também a estarmos presentes no aqui e agora, de corpo e alma, de mente e corpo, né? Precisamos aprender, vamos comer, vamos vivenciar, vamos justapor a mente ao corpo. Tem um momento que o André Luiz, num dos livros dele, fala assim, eu via a mente justaposta ao cérebro. É bem interessante, né? Porque nem sempre a mente está justaposta ao cérebro, né? Ela está junto com o cérebro. Muitas vezes
Ela está longe do cérebro, está longe do corpo, né? Então aprendemos a viver cada momento para vivermos com intensidade, né? A mente junto com o corpo, a gente vivenciando cada momento, o que cada um está falando, o que a gente está sentindo, o que a gente está comendo, né? Perceber a nossa respiração, relaxar o nosso corpo, sentir aquele ambiente, aquela experiência que a gente está tendo, né? Sentir as energias aqui e agora, entendeu? Nós temos que aprender mais isso, certo? Porque senão a gente está sempre desconectado e há alguns problemas, como a gente falou, né? Às vezes problemas de atenção, né? Às vezes até uma pessoa que tem facilidade para se desprender do corpo mesmo, mas precisa exercitar, né? A estar, ter momentos que está conectado no aqui e agora, né? A gente acaba usando muito isso como fuga. Essa coisa de estar desconectado, a gente começa a usar muito como fuga. Se alguma coisa está desafiadora para mim aqui, eu não quero enfrentar, eu começo a viajar mentalmente, né? Só que aí depois eu não registro as situações, eu não vou registrar a memória daquilo que eu vivi, porque eu não vivi, na verdade, eu estava alheio, né? Eu estava longe, certo? A Cassileide, né? Como quando estamos na meditação, é possível sentir que a alma sai do corpo? Pode acontecer, sim. Em momentos de meditação, momentos de relaxamento, né? Em que a gente está deitado ou sentado. Tem pessoas que têm mais facilidade de quando o corpo diminui a atividade, o espírito já começa a se desprender. Tem outras que têm menos facilidade, tá? Mas pode acontecer em algum momento da gente sentir isso. Mas também não devemos nos assustar, não devemos nos emocionar por isso, não, apenas observar o fenômeno, aprender a lidar com ele, se ajustar ao corpo, né? Não é porque a gente vai meditar que também tem que sentir que está saindo do corpo. Vamos experimentar a sensação da meditação, né? Nós podemos ter um momento em que a gente sinta a experiência do sair do corpo, mas vamos também nos permitir vivenciar a experiência em si da meditação, que o objetivo não é exatamente sair do corpo, o objetivo é silenciar a mente, é experienciar a tranquilidade, a serenidade de estarmos com a mente silenciosa, entendeu? Então essa experiência em si mesma, ela já é saudável. Tá? Então nós precisamos. Isso tudo que eu estou falando não é uma coisa que a gente aprende de uma hora para outra. É exercício, é observação, é treinamento. Não é? É como na hora de uma reunião mediúnica, você vai silenciar, é uma atitude parecida com a atitude da meditação. Você vai conter os raios do seu pensamento, você vai procurar silenciar. Mas não quer dizer que você vai fazer isso e já vai sair do corpo e já vai ter uma experiência fora do corpo. Não, o objetivo ali é atender os necessitados, né? Então tem em cada momento tem a sua função, tem o seu objetivo que a gente tem que aprender a lidar, tá? Certo? Então vamos lá, né? Então aqui eu só quis ampliar um pouco o conceito aqui, demonstrando que a mente, né? Ela pode inclusive estar longe do corpo, né? Onde estiver o nosso pensamento, ali estará a esfera mental. Uma vez eu ganhei até uma foto colorida, uma Xerox colorida, na época eu estava começando Xerox colorida, né? De um amigo, de um neurologista espírita já falecido, né? De fotos que ele tirou, que os espíritos permitiram que aparecesse esse corpo mental. Eu tinha, não sei onde foi parar essa foto que sumiu. Mas ele tinha me dado uma cópia, deu para algumas pessoas que estavam fazendo um curso com ele. E eu tinha essa foto de uma criança com essa esfera, né? Amarelada, no caso. Me parece que essa esfera pode ser de cores variadas, dependendo da frequência da pessoa, né? Tá? Mas é uma outra história, um dia eu conto para vocês com mais calma essa história aí dessa foto, tá?
Então vamos lá? Vamos seguir adiante, né? Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço, né? Quer dizer que ele observou os outros participantes e nenhum deles, a glândula pineal estava tão radiante quanto a do médium que estava no fenômeno mediúnico ali, né? Recebendo a mensagem psicográfica, né? Demonstrando que a pineal estava mais ativa, né? No médium, tá? Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim, né? Então ele percebeu que sob a flor, né, dos vórtices de energia da pineal, caía luzes suaves de mais alto, né? Então ele percebeu que tinham energias muito delicadas em jogo ali, que às vezes num olhar mais rápido você nem perceberia. Mas ele estava com uma capacidade ampliada de enxergar pela ajuda do Alexandre. Então ele percebeu energias caindo ali sob o coronário do médium, né? Certo? Ok? Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. O André Luiz falando, né? Que ele tinha estudado a pineal. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil, que é o que todos sabíamos, né? E os médicos sabem, né? Então, que a função da pineal era principalmente controlar a sexualidade na infância. Ela era como que uma veladora, uma protetora, né? Que controlava a sexualidade, não deixava que desabrochasse, né? Todas as características sexuais da criança, né? Do menino, da menina. Então ela era uma veladora, né? Conforme os estudiosos clássicos, né? Ela controlaria a parte sexual antes da puberdade, né? No período infantil, tá? Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana, né? Tá? Então, assim, ele lembrando do que ele sabia do assunto até então, porque ele trazia as lembranças do que ele aprendeu na Terra, né? Então, na Terra, ele aprendeu que a pineal servia apenas para controlar a sexualidade na infância, né? Até que começassem a desabrochar, né? Começassem a aparecer os caracteres secundários da sexualidade, as formas do corpo, as glândulas, né? Começavam a entrar na sua função mais ativa, tal, né? E aí ia surgir a sexualidade na vida da pessoa. Aí ela mudava de função, né? Então, mas conforme o conhecimento material, depois ela decrescia em força. Ou seja, ela perdia a força dela, relaxava-se e quase desaparecia. Para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena, né? Quer dizer, então, conforme ele lembrava, a pineal era importante até a época da puberdade, depois ela perdia importância e as glândulas sexuais, né, os ovários, os testículos no homem, sucedessem ela, né, na importância ali da sexualidade, né. Hoje se sabe, né, da importância da pineal, também para a questão do sono, né, a melatonina. Então, sabe-se da importância, tem se estudado mais a pineal, né? Mas aqui a gente vai ver a importância, a gente está vendo a importância, acima de tudo, espiritual, né?
com reflexos no corpo físico, tá? A Silvia colocou aqui, né? Os encarnados também veem essa flor de lótus. Então, os encarnados que têm uma mediunidade, que têm uma clareza espiritual maior, uma facilidade de enxergar através da vidência, e poderá enxergar vários fenômenos luminosos, né? Poderá enxergar. Não apenas no centro coronário, mas nos demais centros também, e nas demais partes do corpo. Aí depende, né? Depende da pessoa ter essa clarividência, né? Então, não é uma coisa assim que todos têm. Nós temos potencialmente, né? Mas tem pessoas que têm isso já bem desabrochado, né? Certo? Ok? No futuro nós vamos enxergar muito mais isso, nós vamos lidar muito mais com esses fenômenos energéticos, como algo muito mais real, visível, né? Quase palpável para nós. Mas no momento a nossa realidade ainda não permite, né? Nós precisamos muito mais abrir os centros, né? Abrir o nosso entendimento, né? Para essa realidade é, energética, metafísica, né? Certo? Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Por que contrastavam? Porque ele estava vendo, no caso da mediunidade do rapaz que estava recebendo a mensagem, ele estava vendo a pineal super ativa, né? Então, aquele negócio de decrescia de importância, decrescia de força, né? Na puberdade, quando surgiam as glândulas genitais com maior força, né? Os hormônios aí, ele estava vendo que não era bem assim. Por quê? Porque no caso do médium ali, tava, a glândula pineal estava todo vapor, né? Toda radiante ali, né? Isso é interessante, né? É, como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, fim do serviço ativo, né? Eu estava esperando a resposta do Alexandre, né? Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim, não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei, né? O André Luiz falou, sem dúvida, né? Aí o Alexandre continuou. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Não é um órgão morto, não é um pedacinho ali que perdeu a função dentro de nós. É a glândula da vida mental, né? De todas as glândulas que são importantes, né? Internamente e externamente também, de todas elas que existem no nosso corpo, essa glândula, a pineal, é a glândula da vida mental. É a que entra em contato diretamente com as questões da vida mental. Importante, né? Então, tudo que acontece na nossa mente, que nós cultivamos, nós, através da pineal, nós influenciamos todo o cosmo orgânico. Todas as outras glândulas e todas as células e todo o nosso organismo. Através da glândula pineal. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, na verdade, né, aqui está dizendo ela que acorda no homem, na puberdade, as forças criadoras. Então, ela estava como veladora da sexualidade, mas daí ela permite que a sexualidade surja. É com a participação da pineal, ela permite que a sexualidade surja. Depois nós vamos entender por quê na sequência aqui, né? E ela, depois, né, de despertar a sexualidade,
né? Permitir a função das outras glândulas sexuais, né? E toda a mudança no nosso organismo e tal, ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Você vê que importante? Ela começa a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Né? Que ela é um laboratório, né? Você vê a importância, né? Do que a gente cultiva na mente. A gente usa esse laboratório aí da pineal e para elaborar os elementos psíquicos, né, que nós necessitamos. Tá? O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Veja bem, isso aqui, né, em 1950, por aí, um pouquinho mais, um pouco menos, não sei, tem que ver o copyright aí dos missionários da luz, né? Mas aqui ele está dando o panorama na época como é que era. O neurologista não a conhece bem, mal conhecia a pineal. O psiquiatra mais tarde ia devassar os segredos. Os psicólogos vulgares ignoravam a pineal. Eu acho que hoje todos nós conhecemos mais ou menos, mas temos mais informações materiais e temos mais informações espirituais também sobre a pineal, né? Temos muito que aprender ainda, mas já temos mais informação do que tínhamos na época, né? Dr. Sérgio Felipe, estudioso da pineal, talvez para nós aqui seja o maior estudioso, né? Professor, e tem vídeos por aí, é muito importante, né? Espírita, né? Então, ele tem estudado a pineal do ponto de vista espiritual e como médico que é, tá? Então, ele é uma referência aí nesse assunto, tá? Freud interpretou-lhe o desvio da pineal, do funcionamento da pineal, quando exagerou a influenciação da libido, né, no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Olha como é que o Alexandre ele resumiu Freud aqui, né, a psicanálise, né? Então Freud, o que ele fez? O trabalho dele, resumindo, foi analisar como é que nós, seres humanos, em termos gerais, como é que nós lidamos com a pineal, né? Como é que nós desviamos o funcionamento da pineal, as forças sexuais da alma, o quanto temos sido indisciplinados no trato com as forças sexuais, né? Isso desde da infância, né? E às vezes já reencarnamos com alguns problemas espirituais que vão se tornar problemas congênitos, né, em nós, né, já vem conosco por causa da reencarnação, né, por causa dos desvios que a gente traz no campo sexual, no campo da energia sexual, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Ok? Ah, Flávio, né? Com essa energia também podemos nos curar. Exatamente. Aí que está, essa mesma força poderosa, esse laboratório de elementos psíquicos, que quando nós nos indisciplinamos, quando nós nos desvirtuamos, nós acabamos gerando a doença e a morte, o desequilíbrio, né? As patologias. Mas quando nós usamos de uma forma virtuosa, de uma forma boa, nós podemos elaborar a nossa libertação, a nossa cura, a nossa harmonização, tá? Então, bem importante isso, né? Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual, né? Acima de tudo é um centro importante do perispírito, que existe antes do corpo físico. Até porque o perispírito é que moldou o corpo físico. Tá?
Então, esse é um centro da pineal ali, é um centro que antes de tudo existe no perispírito. Por isso que a gente já traz, às vezes, alguns desajustes já no perispírito, e depois nós acabamos passando também para a nossa organização física, tá? Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, perispírito, a epífise parece constituir o freio das manifestações do sexo. Então é como se fosse um freio na infância, até para a gente tentar reajustar um pouco as engrenagens da nossa sexualidade, né, das forças sexuais da alma, na infância, né, e depois a gente entra em contato de novo com essas forças, né. Entretanto, há que retificar observações, né, então vamos ver o que eles vão retificar. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle da sexualidade, né? É fonte criadora e válvula de escapamento. Por quê? Né? Por quê? Porque aquilo que velava pela sexualidade, aquilo que controlava, na hora certa, quando começa a eclodir a sexualidade, né, por volta dos 14 anos, hoje muito mais cedo, né, porque a puberdade, pelo excesso de estimulação, né, por vários fatores aí, tá surgindo muito mais cedo, né, os caracteres sexuais de meninos e meninas, né, eu acredito que muito mais por uma hiperestimulação sexual, né. O que acontece? Essa pineal, ela quando começa a surgir a sexualidade, porque a sexualidade fez parte de toda a nossa evolução filogenética, toda a evolução do espírito, né? Porque fez parte de toda a nossa evolução. Então, quando começa a desabrochar de novo a sexualidade, ela começa a fazer a leitura das experiências anteriores que nós já vivemos. É como se fosse a agulha de uma vitrola, né? Quem é mais antigo aí, levanta a mão. Né? Uma agulha de uma vitrola que está fazendo a leitura das faixas mais antigas, né? Tudo que a gente viveu, fazendo um retrospecto aí. A partir da puberdade. Entendeu? Quando entra em cena a sexualidade, aí ela começa a rodar a roda das recordações. Aí surge um monte de coisas. Porque a gente teve um monte de experiências. Né? Mas aqui vai falar a respeito, né? Vamos ver. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre os seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Olha só. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então, aquilo que era controle, agora começa a favorecer o surgimento da sexualidade e ela começa a fazer a leitura das experiências anteriores. A recapitulação da sexualidade. Aí surgem gostos, tendências, né? Vivências, começa a haver uma recapitulação. A gente começa a examinar o inventário das nossas paixões vividas em outra época. Aí surgem as coisas mais doidas, né? Surgem os interesses mais estranhos, mais bizarros, mais, né? Aí ressurge de tudo, depende de pessoa para pessoa, porque cada um teve uma vivência de reencarnações diferente, né? É único. A vivência que eu tive é única. A vivência que vocês tiveram é única de vocês, né? O caminho que vocês fizeram, né?
Aí acontece a pororoca, né? Aí acontece a pororoca. A pororoca, que é o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, é isso? Né? Encontro das águas, né? Aí no caso a pororoca espiritual, o encontro das águas do passado com as águas do presente, né? O encontro das águas do passado com as águas do presente. Aí vive essa pororoca, essa onda aí que é o encontro dessas águas, tá? Que a gente chama de adolescência, né? Primeiro a puberdade, né? O surgir dos caracteres secundários, e tal. Certo, pessoal? Aí surgem variadas experiências e desejos, ansiedades e sentimentos, né? Que reaparecem sob fortes impulsos, né? Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade. Olha só. Ela preside aos fenômenos nervosos dos nervos, né? Da emotividade. Por isso que na adolescência, né? Eclosões emocionais, né? Oscilações muito grandes, né? Como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Então, aquilo que estava velado na infância, né? De repente começa a surgir um monte de coisa. Por quê? Porque como que ela desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Elas têm ligações umas com as outras. Então a pineal como que desatava, né, favorecendo o ressurgir desses laços aí, dessas ligações de uma existência com as outras. Tá? Na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. E precisamos lembrar também que nós estamos falando não apenas das forças sexuais da alma, nós estamos falando das forças mediúnicas também. Porque, de certo modo, são a mesma coisa. Entendeu? Energia vital, energia sexual e energia mediúnica, a princípio, são a mesma força. São a mesma força. Entendeu? Usada ora no campo genital, ora no campo emotivo, ora no campo da palavra, ora no campo do pensamento, ora no campo da conexão superior. Né? Como diz a Joana de Ângeles, é a serpente de fogo, a energia Kundalini, né? Que vai sendo despertada e vai alimentando os chakras num processo ascendente, como os hindus falavam, né? Até atingir o centro coronário. Entendeu? Nessa ligação entre o perispírito e o corpo físico. Né? A função da energia sexual, a função da energia vital, a função da energia mediúnica, né? Ela pode se expressar de várias formas, mas é o mesmo substrato. É a mesma força que conecta o espírito à matéria, que dá vida, que permite ao espírito animalizar a matéria. É a mesma energia. Entendeu? É a mesma energia. É a força vital. Interessante que no livro dos Espíritos está exatamente isso. Né? Energia que permite, né? A força magnética. É a força magnética, né? A energia elétrica animalizada. Permite ao espírito animalizar a matéria. Né? Nós somos o primeiro espírito. Nós somos o primeiro espírito a incorporar no nosso corpo. Né? A gente está incorporado no nosso corpo através da energia vital, através da força mediúnica. Né? A função dela é unir
Espírito e matéria. Nós somos o primeiro espírito a incorporar no nosso corpo. Certo, pessoal? A Rejane, essa força pode ser canalizada somente para a mediunidade, como Chico, Xavier, Divaldo. Essa força a gente usa para tudo, na verdade. Né? Podemos usar em grande parte para a mediunidade, mas nós usamos aqui para falar, nós usamos para pensar, nós usamos para andar, nós usamos para trabalhar, nós usamos para usar um instrumento, para tocar uma música. Nós usamos é o mesmo substrato, é a mesma energia, entendeu? Que nos permite fazer tudo e também nos permite, né? Num processo ascendente, né? Nos permite ativar o centro coronário. Nós vamos estudar bastante isso nesse livro, nós vamos entender a importância disso. Até de uma certa sublimação, de não gastarmos tudo no campo genital. Lógico que nós vamos cumprir com as, né, as necessidades sexuais, genitais e sentimentais e tudo, mas de não vivermos para o sexo genital unicamente, né? Para que tenhamos também energia para várias outras coisas, possamos também parte dessa energia utilizar no processo de crescimento em todos os sentidos. Porque em tudo a gente usa essa força. É o mesmo substrato, tá? Certo, pessoal? Mas isso vai ficar claro no estudo, né? Ao longo do estudo, isso vai ficar muito claro. E tem muito a ver com a nossa saúde, pessoal. Tem muito a ver com a saúde física, tem muito a ver com a saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com isso. Tem a ver com isso tudo. Entendeu? Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma paradinha, pessoal, porque. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma paradinha. Porque a gente vai entrar agora numa outra parte aqui, que aí vai ter que explicar mais um outro tanto, tá? Então vamos dar uma parada e aí a gente vai devagarzinho, a gente vai trazendo esses conceitos, nós vamos mastigando, né? Vamos digerindo esses conceitos aí, né? Doutrinariamente, terapeuticamente, a gente vai fazendo o paralelo, né? Ana Mara Secato, né? A epífise conecta o perispírito ao nosso corpo. Sim, é um ponto de ligação, né? Talvez seja o mais importante ponto de ligação entre espírito e corpo, perispírito, espírito, perispírito, né? E o corpo físico, né? Entendeu? Então é um dos pontos, provavelmente um dos pontos mais importantes, tá? Porque ajuda a comandar o conjunto todo ali, né? Que a proximidade da pineal com a, com a hipófise, né? É muito grande a proximidade da pineal com a hipófise. Então a pineal, ela tem um controle ali sobre uma influência sobre a hipófise. E a hipófise, né? Ela comanda todas as outras glândulas praticamente do nosso corpo, né? Então é importante, né? Certo? Vamos dar uma paradinha, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir novamente a Jesus e aos espíritos amigos nos envolvam em energias saudáveis, porque todos nós precisamos, Senhor, reajustar sentimentos, reajustar pensamentos, atitudes, ajustar a nossa pineal, para que esse laboratório de forças psíquicas possa estar mais afinado, possa estar mais equilibrado conforme as nossas necessidades no presente, as necessidades futuras nossas, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Então, que todo o nosso conjunto psicofísico possa se harmonizar em contato com os estudos, em contato com sentimentos novos, com a caridade, com o autoconhecimento, com esse processo de aprimoramento que todos nós estamos inseridos. E que a tua força luminosa, que o teu amor, teu coração cheio de misericórdia,
possa envolver todos os necessitados que estão sendo lembrados na área de texto neste momento. E todos aqueles que precisem possam receber a radiância da tua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Tenha um excelente final de semana. Olha, na semana que vem vai ter uns feriados aí. A galeria em que eu atendo, que eu trabalho, que eu tenho consultório, que eu faço os estudos aqui, vai estar fechada, eu acho que na terça e na quarta-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira ainda vou ter que ver se vai ser possível fazer o estudo ou não. Conforme for, eu faço na segunda, depois na terça talvez eu não possa fazer. Mas aí eu aviso vocês, tá bom? Então, qualquer coisa a gente passa um recado para vocês aí, tá? Um excelente final de semana e bom descanso para todos. Muita paz.